Olá, tudo bem? Vamos falar de céu. Tem dois tipos de céu. O céu físico, que a gente vê, né? Que a gente olha para cima e vê, que os astrônomos olham e vê. Os astrólogos colocam ali no programa de mapa e vê o céu, ali a posição dos astros, né? Dos planetas, e a partir dali faz a sua interpretação astrológica da mandala, ou de um mapa, né? Um mapa de nascimento, um mapa de revolução, um mapa do dia, enfim. E tem o céu, um céu interno nosso, né? Todos nós temos o nosso céu. Em tese, né, tem o céu físico que a gente nomeia e tem o céu espiritual, o nosso céu, né? Que é o nosso campo de frequência, o nosso campo de sentimento é o nosso céu interno, né? Bom, mas eu vou falar dos dois. Mas inicialmente eu vou falar do céu físico. Tem um princípio do Kybalion que diz: como é em cima, é embaixo. Esse princípio, na verdade, ele fala dos dois céus, né? Ele fala do céu físico como é o céu lá em cima, é o que está acontecendo as coisas aqui embaixo. Então, quando a gente, em termos de astrologia, vai interpretar a situação, né? O trânsito dos planetas, o momento atual astrológico, a gente olha para o céu, né, através da representação gráfica ali da mandala do dia, e vê como é que está o céu, o posicionamento dos planetas, dos astros, para a gente dizer como é que está a situação aqui embaixo, na Terra. Então, como é em cima, é o mesmo que está embaixo. É um princípio hermético. É chamado de princípio da correspondência. Mas existe uma coisa aí que está no céu e que a gente não sabe o que é. Interessante. Ninguém sabe o que é. Vocês já ouviram falar em 3i Atlas? Bom, enfim, o 3i Atlas é um objeto interestelar que está sobrevoando aí, está na nossa galáxia, né? Na Via Láctea. Ele veio de um outro sistema galáctico, de outro sistema, e está no nosso sistema solar. Esse objeto, que ninguém sabe se é um cometa, se é um asteroide, e a comunidade espiritual diz que pode ser uma nave espacial, uma nave mãe. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é, minha gente, o que é o 3i Atlas. Só o que se sabe é que 3i é uma abreviação de terceiro objeto interestelar. O primeiro objeto interestelar foi o Oumuamua, Oumuamua, que foi detectado por um instrumento lá no Havaí, por isso que ele tem esse nome, havaiano. O segundo foi o Borisov. E o terceiro é o 3i Atlas, o próprio, que está aí, foi descoberto em 1º de julho desse ano. E o Atlas vem a partir do sistema que o identificou, que é o sistema Atlas, lá no Chile. Então, nomearam como 3i Atlas. Tem gente que fala que não pode ser um cometa, porque ele não tem cauda. Ou outros falam, a cauda dele é na frente. Ah, não é um asteroide por causa da velocidade dele. O que se sabe é que ele não vem do nosso sistema solar, ele vem de outro sistema solar devido à sua velocidade. E ele vai passar no Sol, perto do Sol, dia 29 de setembro, dia de estreia desse vídeo. E aí, talvez nós tenhamos uma pista do que ele seja, porque ele vai passar ali pelo Sol. E aí, quando ele passa pelo Sol, pelo aquecimento do Sol, talvez ele solte alguns gases. E aí a gente consiga enxergar o que ele é. Se ele é um cometa, um asteroide ou uma nave espacial. O fato é que se ele for uma nave espacial, ele é muito grande, porque ele tem 42 mil quilômetros de diâmetro, ele é enorme. Ele não vai passar na Terra, gente, calma, não vai ter uma invasão, porque ele não vai passar na Terra. Só vai ter uma invasão se de repente realmente ele for uma nave e ele falar, opa, vamos desviar nossa rota, vamos mudar a rota, vamos passar pela Terra, vamos lá, entendeu? Mas tudo que se sabe é que ele não vai passar
pela Terra, ele vai passar ao largo da Terra, é longe, ao largo é uma coisa longe, assim, tipo, eu não vou passar aí na sua casa não, eu vou passar no outro bairro vizinho do seu, então não tem chance de eu ir visitar você, porque eu não vou passar perto da sua casa, então eles não vão vir para a Terra, tá? Vai passar ali perto do Sol, aí vai poder se identificar o que ele é, né? E depois ele vai seguir para Marte. E em Marte, ele vai passar em Marte dia 3 de outubro de 2025. Aí lá em Marte vai dar para ter uma outra noção melhor do que ele é, porque em Marte tem sondas, né? As sondas e tem câmeras, e aí a gente vai poder saber exatamente o que é o 3 Atlas. Mas, né, há especulação aí de que seja uma nave mãe, uma nave extraterrestre. Gente, se for uma nave extraterrestre, não vai vir para a Terra. Não tem jeito de vir para a Terra. Não sei realmente que seja uma nave mãe e mude a rota. Aí, corram para as montanhas. Segurem-se quem puder, né? Vamos ter o primeiro contato. Primeiro contato em massa, tá? Que seja bem claro, porque o primeiro contato eu acho que já teve, né? Muitas pessoas individualmente já tiveram contatos com seres de outro planeta. Eu já fiz até um vídeo falando ali de seres de outros planetas, né? Que eu falo da música Alô Marciano, e eu, sinceramente, né, complementando o que eu já disse lá, sinceramente eu acredito que exista vida em outros planetas. Não sei que forma de vida, não cabe a mim dizer, mas sim, existe vida em outros planetas, mas eu acho que nós não estamos preparados para um primeiro contato em massa. A Terra, eu acredito que não. E também eu acho que a salvação para a Terra não é um contato extraterrestre. Não vai vir um extraterrestre aqui, repito, para resolver nossos problemas. Nossos problemas têm que ser resolvidos por nós mesmos. Cada um, né, tem que olhar para dentro, para o seu céu interno, para o seu céu particular. E a gente está tendo uma revoada aqui de papagaio, aqui onde eu moro. Tem muito bicho, assim, tem arara. Eu moro em São Paulo, capital, mas o meu bairro tem muito verde, então tem às vezes os papagaios que ficam cantando, eles estão cantando aí. Bom, voltando, a gente tem que cuidar do nosso céu interno, tem que olhar para dentro para resolver os nossos problemas. Não é o extraterrestre que vai vir e vai solucionar os nossos problemas, entendeu? Os nossos problemas são responsabilidade nossa, a gente não tem que terceirizar para ninguém. Nem para o vizinho, nem para o pai, nem para a mãe. Essas pessoas podem dar um suporte para a gente, dar uma orientação, dar um caminho, mas não resolver o problema. Quem tem que resolver os problemas somos nós mesmos. Porque senão, se a gente não tem essa disponibilidade de resolver os nossos problemas, eles vão voltar. Em alguma forma, eles vão se repetir, eles vão voltar e você vai viver a vida inteira nesse looping aí, que você nunca sai do lugar porque você fica terceirizando o problema ou fica colocando debaixo do tapete. Então, não é o extraterrestre que vai vir resolver o nosso problema. E outra, eu acho que eles não vão vir aqui tão cedo para um contato em massa, porque eles sabem disso. Eles sabem. E outra, mais uma, a gente também não sabe qual é o grau de consciência desse extraterrestre, né? A gente não sabe se esses caras têm um grau de consciência muito elevado ou estão em busca de saberem quem eles são de verdade, assim como nós. A gente não sabe o grau de consciência. Avanço tecnológico não quer dizer que ele tem um grau de consciência muito grande. Avanço tecnológico não quer dizer que o cara tem uma moral desenvolvida, não quer dizer nada. Então a gente não sabe, tá bom? Bom, tá aí, né? O 3 Atlas está dando as caras, dia 29, nós vamos saber mais ou menos o que ele é. E se ele for uma nave espacial mesmo, extraterrestre, não tem como isso ser abafado, tá, gente? Porque tem muita gente estudando, tem muita gente observando. Então, se de repente a NASA quiser abafar isso, não vai ter como, vai ter alguém que vai falar. A gente vai ficar sabendo, mas eu garanto para vocês que eu acredito que não é o nosso primeiro contato em massa. E acho que também não estamos preparados para um contato extraterrestre em massa. O que vocês acham? Diz aí, você acha que nós estamos preparados para ter um contato em massa? Embora
a gente sabe que individualmente muitas pessoas já tiveram contato extraterrestre, tá bom? É isso que eu queria dizer. E vamos ficar de olho aí nas notícias sobre 3 Atlas, que vai permear aí as headlines, né? Os breaking news, tá bom? Beijão, tchau, tchau.